Olá, pessoal, sejam bem-vindos à terceira unidade da nossa disciplina Língua Portuguesa 3. Nessa oportunidade, e seguindo a nossa ementa, nós iremos trabalhar com regência verbal e nominal e crase. Nas unidades anteriores, nós tivemos a oportunidade de trabalhar com leitura, interpretação e produção de textos, escrita de gêneros acadêmicos, né? E a questão dessa leitura, interpretação e produção estava relacionada já à escrita de gêneros acadêmicos, com a coesão textual, também fator importantíssimo aí para a apreensão, para a compreensão e produção de textos, concordância verbo e nominal, certo? E agora, no terceiro momento, nós iremos aí para a regência nominal e verbal e o estudo da crase. Vamos lá. Vamos entender um pouquinho sobre cada um desses termos. Bom, então, por regência, o que nós podemos entender? É a relação de subordinação que ocorre entre um verbo, quando se trata da regência verbal, ou um nome, quando se trata de regência nominal, e os seus complementos, tá? Então, a regência é essa relação de subordinação. Bom, sobre a regência nominal, é a relação estabelecida entre substantivos, advérbios e adjetivos e os seus respectivos complementos nominais. Então, como não há uma regra geral de regência que vá contemplar um grande número de nomes, é preciso avaliarmos se uma determinada palavra demanda de complemento ou não, tá? E isso demanda leitura automaticamente. O uso de estratégias como decorar, né, tentar decorar essa relação de regência é meio que complicado. Então, o que pode sanar, na verdade, o que pode ajudar esse déficit do estudo gramatical é o próprio ato da leitura. A leitura, ela vai te ajudar a identificar essas palavras, tá? E qual é a relação delas com os seus complementos. Olha só esse exemplo aqui, que ele é um exemplo a ser aplicável aí enquanto regra. Para os advérbios originados dos adjetivos com o sufixo mente, a regência segue da mesma forma do adjetivo. Exemplo, relativo a, relativamente a. Então, eu tenho aqui o adjetivo relativo, tá? O seu complemento, ele vai exigir aí a. Se eu vou transformá-lo em um advérbio que eu utilizo o sufixo mente, automaticamente vai ser utilizado também o complemento a. Então, relativamente a. Para a regência verbal, o que nós temos? Uma relação estabelecida entre verbos e os seus respectivos complementos verbais, certo? E iremos encontrar 4 tipos de verbos. Então, nós temos o verbo intransitivo e o verbo transitivo direto, a princípio. O que diz o verbo intransitivo? Não demanda complemento para o entendimento da frase. Exemplo, o sol brilha, a criança nasceu. Esse verbo, ele traz em si uma carga semântica que ele já faz com que a sua mensagem ela seja entendida, compreendida. Então, eu não vou precisar complementar para que haja sentido. Já o verbo transitivo direto, ele diz o quê? Que o complemento não precisa ser ligado por meio de uma preposição. Nesse caso, dos verbos transitivos, eles irão precisar de um complemento. Já no transitivo direto, esse complemento ele vem diretamente. Exemplo, pesquisadores produziram, concreto saudável. O verbo aí produziram e o complemento concreto saudável, eles já estão automaticamente ligados ao verbo, sem necessitar de nenhuma preposição. Então, ele é o quê? Ele é um transitivo direto. Maria publicou um livro. Da mesma forma, Maria publicou um livro. Esse verbo, ele já está fazendo a sua relação com o complemento, sem necessidade de uma preposição. Para o verbo transitivo indireto, ele diz o seguinte, o complemento é ligado por meio de uma preposição. Então, transitivo, ele vai precisar de um complemento, o transitivo direto, ele vai fazer sua relação diretamente com esse complemento, já o indireto, ele vai indiretamente, então vai haver a necessidade de quê? De uma ponte aí, essa ponte é o que nós vamos chamar de preposição, para fazer esse link. Nós precisamos, verbo precisamos, de novas mostras de solo. Novas mostras de solo é o complemento que nós vamos encontrar. E o de é o quê? É essa preposição. Se eu digo nós precisamos novas mostras de solo, essa frase ela fica quebrada.
nós precisamos novas amostras de solo. Ela fica quebrada. Ela vai necessitar dessa preposição para fazer essa ponte. Da mesma forma, a frase eu gosto de geotécnica. Se eu digo apenas eu gosto de geotécnica, ela vai ficar sem sentido. Então, ela vai necessitar de quê? Dessa preposição. Já o verbo transitivo, direto e indireto, ele vai trazer as duas situações. Um complemento sem preposição e um outro complemento com preposição. Exemplo, docentes explicam a matéria aos alunos. Explicam aí esse verbo transitivo direto e indireto, tá? Explicam a matéria, transitivo direto. Ele não tem preposição. Aos alunos, ele vai ficar como? Esse aos aí é a minha preposição, certo? Aos alunos, então, docentes explicam a matéria aos alunos, transitivo direto e indireto. Bom, vamos então ao estudo da crase, que é a nossa segunda temática da unidade 3. Termo vindo do grego, crasis, significa fusão, união de sons idênticos. Em nosso idioma, temos somente fusão do som vocálico de A, certo? Então, na língua portuguesa, nós só iremos fundir aí os sons de A, ou seja, juntar. Quando dois sons A acontece um após o outro. Para marcar essa ocorrência, utilizamos o acento grave, portanto, esse acento é marcador de crase e só pode acontecer nessa situação. Vamos lá, então. E como ocorre essa crase? Dois fatos precisam ocorrer para que aconteça a crase. O primeiro fato é a regência de um verbo ou um nome que exija a preposição a ou para. Então, vai ser o nome ou um verbo que vai exigir, tá? A preposição a ou para. E ele vai ser seguido de quê? De um complemento que tem a presença aí do artigo feminino e definido, certo? Ou a ou as. Então, esse exemplo aqui, eu encontro o verbo ir mais um complemento feminino. Vou à festa. Esse a, ele vai ser acraseado, por quê? Porque o verbo ir, ele vai pedir, tá? A preposição a. Em seguida, o nome, tá? A festa, ele vai vir acompanhado de quê? Do artigo. Então, aí a gente vai acontecer essa fusão. Nós temos a preposição exigida pelo verbo, mais a artigo feminino aceito pelo substantivo festa. Portanto, vou à festa. Esse aqui é um exemplo para a gente poder começar a ter uma noção acerca dos conteúdos da unidade 3. Então, a gente fez a apresentação muito rapidamente e durante as aulas e durante toda a disciplina, nós estaremos aí à disposição para tirar as dúvidas e exercitar bastante as nossas referências. E até lá, pessoal!